E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as gimnospermas. Muito bem, galera. Seguinte, a gimnosperma ele é um grupo de plantas, né, uma classificação dentro do reino das plantas, que tem algumas características bem importantes. Então nós vamos fazer uma discussão aqui, né? Não é propriamente dito uma aula, né? É uma conversa que tem o intuito de que vocês entendam quais são os conceitos, né, por trás dessa classificação. Então, uma das primeiras análises que nós vamos fazer aí é em relação à dispersão da espécie, né, das espécies desse grupo, né, das gimnosperma, em relação a outros. Então nós já analisamos aí as briófitas, né, as pteridófitas e a limitação que esses dois grupos de plantas têm em relação à água, né? Então a gimnosperma ela se mostra mais independente da água do que as briófitas e as pteridófitas, tá? Não que, obviamente, né, que fique claro, não que as gimnospermas não precisem de água para os seus processos metabólicos, né? De forma alguma, todo ser vivo ele precisa da água por vários motivos, né? Mas aqui nós temos uma independência da água em relação à reprodução, né? Então a reprodução aqui, nós temos um fator muito importante que nós chamamos de tubo polínico. Tá? O tubo polínico ele é muito importante porque é ele que vai levar o gameta masculino até o gameta feminino para que haja o processo de fecundação. Então, se vocês lembrarem, né, lá nas briófitas e nas pteridófitas, esse processo ele era realizado através da água. Então, a água que levava os gametas aí, ao encontro um do outro. Então, a dependência da água até a pteridófita ela é muito importante, né? Se você não tiver água, umidade muito grande para esses dois grupos de plantas, você não tem o processo de reprodução, coisa que aqui na gimnosperma, né, já não é necessário, né? Então a planta ela consegue sair de perto dos rios e dos lagos, né, para ganhar o continente, né? Então um dos fatores é justamente esse, né? Em relação à reprodução da gimnosperma, nós temos aí uma fase duradoura, uma fase um pouco mais rápida, né, que é a fase dos gametófitos, e a polinização, né? Aqui nós temos a formação do que nós chamamos de pólen, tá? Que vai então fazer com que os gametas masculinos encontrem aí o gameta feminino, né? Então o gameta feminino, nós temos aí a presença dos estróbilos, né? Aqueles enfeites de Natal de antigamente, né? É muito encontrado aí nos pinheiros. Então nós temos aí plantas que têm os sexos separados, nós temos plantas que têm os dois juntos, né? Enfim. Isso aí, galera, voltamos. Então, pessoal, a gimnosperma ela tem essas características de independência da água. Isso confere para ela, então, um poder maior aí de ganhar o continente. Isso foi muito importante para as plantas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre sementes, né? A semente, pessoal, ela tem alguns mecanismos, né? Alguma engenharia que confere a ela, como eu já falei para vocês, o poder aí de permanecer um pouquinho, até a longos períodos, né, de metabolismo reduzido, tá? Uma coisa que nós temos que falar da semente, galera, que toda semente é um ser vivo, tá? Então a semente, se ela é um ser vivo, ela respira, né? Ela faz trocas de gases com o ambiente, e isso faz com que o embrião ele demore aí para terminar o seu processo de desenvolvimento, né? Bom, então a semente ela é composta basicamente por uma casca. Além da casca, nós temos aí os cotilédones, né? O cotilédone, ele é uma reserva energética, né, de amido que a planta envolve, né, o embrião, tá? Então, além de proteger, ele vai fornecer a energia necessária para esse embrião terminar o seu desenvolvimento, né? Ora, a planta ela é fotossintesante, então ela precisa dessa reação química para obter o seu açúcar, na verdade. Só que o embrião não faz fotossíntese ainda.
tá? Então, o desenvolvimento das plantas, né, no processo evolutivo, ela encarregou então de fornecer uma energia reserva para que esse embrião termine o seu desenvolvimento até as primeiras folhas, né, o que vai conferir para a planta aí o seu processo de energia independente, né? Então isso vai conferir também para a gimnosperma, né, um fator de sucesso em relação à reprodução, tá? Então nós temos aí a casca, né, que vai proteger a semente de injúrias, né? Está relacionado também com a própria quebra de dormência, né? Então a semente ela consegue perceber a umidade do solo, né? Caso esteja muito entumecida ou caso esteja muito seco, né? Então através dessa casca nós temos aí o processo de germinação. Existem vários estudos que mostram, né, que algumas sementes precisam de altas temperaturas para terminar o processo de desenvolvimento do embrião, né, algumas escarificações, né, a quantidade de umidade. Acho que todo mundo fez já aquele experimento do feijão no algodão, né? Então, se você colocar um feijãozinho no algodão seco e no algodão molhado, você vai perceber que o algodão que está úmido ele vai fazer com que a semente germine, né? Já o feijão que está no algodão sem o líquido não vai acontecer o processo de germinação. Então, o que tem de diferente, né, nesses dois experimentos é a água. Então, a água é um grande fator de quebra de dormência de semente, tá, pessoal? Bom, e além da casca, além do cotilédone, né, nós temos também o embrião, que é o resultado aí da fecundação dos gametas masculinos e femininos, tá? Bom, a semente em relação à gimnosperma, ela não tem fruto, né? Os frutos eles foram aparecer aí nas angiospermas. Nós vamos fazer um outro podcast a respeito desse grupo de plantas, tá? Em relação às gimnospermas, são plantas altas, né? São plantas com bastante estatura, diferente aí das briófitas e das pteridófitas, né? Nós temos aqui plantas bem altas, tá? Com alto poder de radiação, justamente pelas suas sementes, né? É uma planta que tem independência da água, tá, pessoal? Só para fazer uma revisão. Então, galera, quando nós estivermos estudando plantas, né, é interessante e fica muito mais fácil, essa é uma dica que eu dou para vocês, de analisar os 4 grupos, né? Então, você pega lá as briófitas, né, como que ela é uma planta mais simples, né, não tem vasos condutores, o processo de reprodução é totalmente dependente da água, né? E aí nós temos um outro grupo de plantas que são as pteridófitas, que são plantas vasculadas, né, mas que também têm uma dependência da água para o processo de reprodução. E aí nós chegamos nas gimnospermas, que são plantas vasculadas, né, que são plantas que atingem grandes estaturas, são plantas que apresentam a semente, né, dentro do grupo das fanerógamas. Nós temos aí um maior poder de radiação e por fim nós temos as angiospermas, que são plantas que além de ter sementes possuem os frutos, né? Enfim, então se você fizer essa análise você vai ver como que a planta ela foi se diversificando, né, dentro do reino das plantas, e isso pode ajudar no seu entendimento e automaticamente você vai lembrar tudo sobre planta quando você fizer essa analogia, né, quando você colocar um do lado do outro, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? A nossa conversa de hoje, né, sobre a gimnosperma. Obviamente tem muito mais coisa para falar sobre elas, mas o nosso tempo aqui é curto, né? Galera, mais um recadinho, nós fizemos um Instagram, tá? É só entrar lá no Instagram e digitar lá, né, Biologia Geral Station, que vocês vão encontrar a logo do nosso podcast. Peço que vocês sigam lá, né? Eu tô postando algumas coisas lá, algumas perguntas vocês podem estar fazendo por lá também, né? O professor deu uma sumida, né? Tô com um problema aqui no computador, no microfone, enfim, tô fazendo esse podcast inclusive pelo celular. Talvez o áudio não esteja tão adequado, né? Mas nós vamos resolver ao longo do tempo aí, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Se gostou, compartilhem com um coleguinha e até uma próxima. E o nosso próximo podcast vai ser sobre as angiospermas. Beleza, pessoal? Obrigado e até mais.